Vamos começar com os números de 2023. São 9 jogos da seleção brasileira, 3 vitórias, Guiné, Peru e Bolívia, 1 empate e 5 derrotas. 3 jogos com o Ramon Menezes e 6 jogos com o Fernando Diniz. Cara, antes de entrar aqui em outros pontos que eu anotei, eu quero dar nome a quem eu vejo como o principal responsável por esse cenário, portanto, o maior problema da seleção brasileira, e ele chama-se Edinaldo Rodrigues. Decidiu tratar a maior seleção do planeta, historicamente falando, como uma seleção semiprofissional à espera de um treinador que talvez traga a tal sonhada profissionalização. Foi ele quem decidiu passar todo o ano de 2023, entregar a seleção brasileira na mão de 2 treinadores interinos e que dividiam o próprio tempo com outro emprego. O Ramon era técnico da Sub-20, se eu não me engano, ou de outra seleção da base, e o Fernando Diniz é treinador do Fluminense. Então, assim, a gente, quer dizer, ele, né, colocou a gente embarcados nessa promessa de que vai ter um pote de ouro ao fim do arco-íris. Imagina se o Ancelotti não vier. Imagina se o Ancelotti renovar com o Real Madrid. Qual que é o plano? Qual que é o plano do Edinaldo? Bom, por enquanto ele banca que o Ancelotti virá. Eu já vou fazer críticas ao trabalho do Diniz na seleção brasileira, tá? Eu não isento totalmente o trabalho do Fernando Diniz nesses 6 jogos, nessas 3 datas FIFA. Mas é um trabalho natimorto. É um trabalho fadado ao fim. E aí, cara, eu fico pensando como que você primeiro coloca e depois aceita ser um treinador em meio a tantas incertezas para fazer um trabalho de transição que nem tem direito a um balizador de sucesso, né? Com tão pouco tempo para treinar, e daqui a pouco eu vou entrar nesses pontos. Então, assim, é uma situação que deixa o Diniz com 2 opções, basicamente. Ou ele entra e coloca as próprias convicções pela metade em busca de uma estabilidade para esse período de transição, né? Algo muito mais resultadista, algo muito mais curvado para a realidade desse momento e também de como funciona o futebol internacional por conta desse pouco tempo de contato com os jogadores e de implementação do trabalho, né? Esse é um caminho. Ou então um all-in impossível, que foi o que ele optou fazer. Eu gosto desse segundo caminho, eu prefiro esse segundo caminho por entender que o Diniz está lá por conta das próprias convicções e por conta da insistência nas próprias convicções. Mas, repito, é impossível, né? Não tem um sucesso possível. Não deu certo. Esses 3 primeiros encontros, com 6 jogos, eles não deram certo. E aí eu boto uma lupa nessa questão da necessidade de treinos, na necessidade de jogos. Tem uma expressão que a gente usa já desde que Dondon jogava no Andaraí, no jornalismo esportivo, que é trocar o chip, né? Cara, o Diniz me parece precisar que os jogadores troquem o chip mais do que em qualquer outra situação que eu consiga me lembrar no futebol. Porque basicamente o Diniz, ele precisa que o jogador, ele tire aquela cabeça treinada de outra forma no clube para situações pequenas e constantes no sistema de jogo dos times do Diniz, para que eles funcionem, essas situações funcionem. Senão, não tem jeito. Não tem jeito. Uma virada de jogo desnecessária, ela destrói com tudo que foi montado ali para tentar funcionar. É esse o nível de detalhe
e o jogador que entra no automatismo, e é absolutamente natural que ele entre, ele acaba fazendo com que esse trabalho, repito, tenha a impossibilidade de qualquer sucesso. O que não justifica o que aconteceu e o que tem acontecendo, daqui a pouco eu entro nisso. Então, assim, por conta disso, eu discordo não só do que o Edinaldo fez, mas do que o Diniz aceitou. Por mais que eu entenda que seja muito difícil falar não e é um sonho, e eu entendo tudo isso, mas é um passo maior do que a perna. O Diniz é um treinador em evolução e ele se colocou numa situação que, repito, vejo com impossibilidade de qualquer sucesso e ele sai muito queimado dela, muito chamuscado, né? Há muitas críticas justas, que eu enxergo como justas, e há muitas críticas de quem é apaixonado pela própria razão e sempre criticou o Diniz e agora, meu amigo, é um banquete. É um banquete. E o Diniz se colocou nessa situação. Eu acho um passo equivocado. Eu acho um passo equivocado. As condições de trabalho são ruins. São ruins. Como é que vai dar certo, gente? Até porque a gente encara as eliminatórias com uma dualidade meio impossível, né? Assim, são duas percepções paralelas, elas não se tangenciam, elas não se tocam, assim, e elas coexistem, e é uma coisa muito louca, porque se ganha, como ganhou com Dunga, com Tite, não faz mais do que obrigação, e mais do que isso, reforça a ideia de que é uma seleção que só ganha quando não é importante, de que é uma geração fracassada, de que são gerações fracassadas e que só conseguiram dar show em eliminatórias. E se perde a pior seleção brasileira de todos os tempos. Né? Até a próxima. Então, é uma dualidade muito, muito, muito particular. Muito particular. Eu não consigo nem comparar com o campeonato estadual para time grande, porque é outra dinâmica psicológica ali no torcedor e na opinião pública. Né? Então, não existe satisfação enquanto as eliminatórias acontecem. Só se terminarem em título de Copa do Mundo, e aí sim, caramba, o trabalho todo foi bem feito, olha que coisa maravilhosa. Mas se não ganha, é isso. A gente só ganha jogos pouco importantes. Mas, repito, é uma realidade muito ruim também olhando com lupa para o trabalho do Diniz, né? Cara, é o treinador na primeira derrota brasileira em casa na história das eliminatórias. Um dado que me parece menos grave olhando para a derrota e mais impressionante olhando para a história da seleção brasileira nas eliminatórias. Nunca tinha perdido para a Colômbia também nas eliminatórias. É o primeiro que emenda uma sequência de 2 e agora 3 derrotas seguidas na história da competição. Gente, a gente está vivendo um período de transição, de busca por novos nomes, de busca por novas versões de velhos nomes. A instabilidade seria natural. Seria natural sem nenhuma dúvida. Mas há problemas que estão sob o controle do Diniz, pelo menos eu vejo dessa forma. O que mais me incomoda, a demora para mexer no time e as opções que me parecem muito equivocadas quando ele decide mexer no time. A que mais me marcou foi a saída do Rodrigo contra a Colômbia. Eu não consigo entender até agora. Eu sei que o Diniz explicou, mas eu não consigo entender. Não consigo entender. Mas há outras decisões que eu não consigo gostar. Acho que a leitura de jogo ela é muito perigosa em certos momentos. Acho que é uma aposta em riscos desnecessários. O que mais me grita também era o jogo contra a Colômbia. E não protegeu o Emerson Royal contra o Luiz Dias, mesmo depois de incessantes exemplos antes dos gols da Colômbia, de que o Royal estava completamente perdido ali. E daqui a pouco eu falo sobre ele. E a fragilidade no jogo aéreo. Quem é torcedor do Fluminense sabe muito bem que é uma fragilidade crônica. A final da Libertadores foi um ponto fora da curva, ainda bem que foi. Porque é um Fluminense que sofre muito. Muito, muito, muito no jogo aéreo adversário. E a seleção brasileira tomou aí um festival
de gols na bola aérea. Apesar disso, eu vi uma certa evolução no trabalho, principalmente sem bola contra a Argentina. Considerando nível de adversário, foi talvez o melhor jogo desses 6 do Diniz, porque Bolívia, né, não tem muito por que usar como balizador. Um primeiro tempo em que a pancadaria foi maior do que o futebol, mas no pouco futebol eu vi uma seleção brasileira com algum controle, e no segundo tempo principalmente, né? Tanto é que o gol da Argentina sai na primeira finalização deles no gol, né? No alvo. Mas com a bola é uma seleção ainda muito acelerada, cara, muito acelerada, muito pouco harmônica, né? Movimentos muito independentes e pouco coesos, né? Claramente é um trabalho que está numa tentativa primária, inicial ali de implementação, e que não faz tanto sentido dentro de campo. Você não vê muito, não te passa uma sensação de que é uma seleção que está próxima de encontrar esse caminho, né? É por isso que a aposta no Diniz ela é ou a longo prazo ou é melhor nem passar perto. E isso no futebol de clubes, imagina no futebol de seleção. E aí, cara, eu vou entrar no nome que foi para mim a maior decepção nessas datas FIFA com o Diniz, que foi o Bruno Guimarães. Titular em todas as partidas, todas as 6 partidas, e eu acho que ele foi muito mal. Ele é muito bom jogador, tá? Eu gosto muito do Bruno Guimarães do Newcastle, acho que ele tem um futuro com a seleção brasileira, não tem nenhuma dúvida disso. Isso aqui não é pra... não pode estar na próxima convocação, não é isso. Mas ele comprometeu muito o desenvolvimento dentro de campo, né? Da transição das ações ofensivas da seleção brasileira. Acelera muito o jogo, vira muito o jogo. Era o Bruno Guimarães do Newcastle, não era o Bruno Guimarães que o Diniz precisava. Eu achei o Bruno realmente falando outra língua dentro de campo. Foi quem mais para mim gritou: caramba, não é isso que a gente precisa nesse momento. Foi quem mais me saltou aos olhos. A minha maior confirmação negativa chama-se Emerson Royal. Infelizmente eu não acho que o Emerson Royal é um jogador para a seleção brasileira. Não acho, cara. Não acho. Só que ele tá ali também por conta de um problema crônico no futebol, não só brasileiro. Olha o Kai Havertz jogando de lateral esquerdo na seleção da Alemanha, por exemplo. Que é a falta de laterais competentes. A Inglaterra, ela é um ponto completamente fora da curva, né? Com tantos laterais, principalmente do lado direito. Mas eu tenho a sensação de que isso talvez seja uma consequência de uma obsessão geracional por pontas. Ponta. Qualquer jogador rápido e minimamente hábil com a bola, ponta. Aí a gente tem uma profusão de pontas e lateral, muito poucos. Quem eu mais gostei? Quem mais me deu boas sensações? André jogou muita bola, apesar de tantos problemas coletivos. O André me mostrou que ele está pronto, me confirmou mais uma vez, me reafirmou que ele está pronto para o futebol europeu. É um jogador muito especial, inclusive para o futuro da própria seleção brasileira. E o Gabriel Martinelli também se mostrou pronto para a seleção brasileira. O Gabriel Martinelli é muito bom jogador. Achei interessante em certos pontos o posicionamento dele, vindo buscar a bola mais contra a Argentina do que contra a Colômbia. Contra a Colômbia eu acho que ele recuou muito em certo momento, mas... E com a bola ele é muito mágico, ele é muito rápido, a aceleração dele com a bola é muito à la Kaká, né? Gosto muito do Gabriel Martinelli. Então, cara, basicamente é essa leitura que eu consigo trazer aqui. Assim,
a gente pode, claro que a gente pode sim eleger culpados no micro, né? Ah, o jogador X ou Y não pode mais vestir a camisa da seleção brasileira. Ah, o Fernando Diniz não é técnico para a seleção brasileira. Podemos. E podemos estar certos em certas avaliações, inclusive. Mas eu acho que isso é enxugar gelo. Quem dera o problema da seleção brasileira fosse o Emerson Royal. Quem dera o problema da seleção brasileira fosse o Fernando Diniz. Quem dera eles fossem os maiores problemas. Não são. Temos muito bons jogadores que precisam de uma administração e de um planejamento. Edinaldo Rodrigues é o principal responsável por um dos piores anos da história da seleção brasileira. Até o próximo, né? Que veremos como será. Aliás, os próximos compromissos da seleção brasileira amistosos, na próxima data FIFA de março, contra a Espanha e Inglaterra. Eu não sei quem é o treinador, você também não sabe, o Edinaldo não sabe, o Fernando Diniz não sabe. Fica de olho na sua caixa de e-mail que de repente chega um convite para você. Aqui, antes de terminar, eu queria dar um comentário muito rápido aqui, já o fiz no Twitter, mas queria reforçar aqui no vídeo sobre a pancadaria nas arquibancadas do Maracanã, antes dessa partida contra a Inglaterra. Entre tantos problemas e tantos culpados, eu enxergo ali um microcosmo do que é o Rio de Janeiro. Talvez o Brasil, mas eu conheço muito mais o Rio de Janeiro do que o Brasil, então não posso falar. Que devido à falta de um serviço de inteligência competente, utiliza-se a polícia militar, a PMERG, para proteger a elite. Eu vejo isso cristalinamente, tá? Cristalinamente. Eu não estou aqui protegendo o torcedor argentino que foi lá para arranjar confusão. Não estou protegendo o torcedor que foi lá com essa intenção, que arrancou cadeira e jogou, que deu pancada. Mas só eles apanharam, tá? Da polícia. E só eles acabaram detidos. E quem olha para qualquer imagem vê cadeira voando dos dois lados, pancadaria do lado de lá. O torcedor brasileiro que estava ali e parou de dar pancada quando a polícia chegou, ele parou porque tinha alguém fazendo isso para ele. E não contra ele, né? Então, assim, no dia que eu acreditar na palavra de um comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu fecho esse canal, tá? Eu fecho esse canal. A polícia é preparada para dar pancada, não para separar a pancada. Dar pancada, acho que há inclusive ali uma vontade, né, de ver confusão, de incitar confusão para poder descarregar aquela tensão que certos policiais, infelizmente, são colocados nessa posição e outros parece que gostam, né? É assim em qualquer estádio do Brasil, e não só no Brasil, em vários lugares do mundo. O que a polícia francesa, por exemplo, fez com torcedores do Liverpool na final da Champions contra o Real Madrid foi um negócio... E assim, eu não vou comprar o discurso xenófobo contra argentinos como resposta ao racismo de certos argentinos. Eu não vou. Aliás, virou piada agora, muito engraçado, aliás, né? Falar que, pô, vou comprar o Boca Juniors com R$50, mostrando nota, né, de real para torcedor argentino em estádio. Como se crise econômica fosse uma piada. Eu lembro muito bem, isso brasileiro contra brasileiro, tá? Quando eu ia no Maracanã na geral, né, no setor com preços mais acessíveis, e quem estava no setor das cadeiras, que era mais caro, ficava também mostrando dinheiro para quem estava no setor mais acessível. Piada muito engraçada mesmo. O próximo vídeo do canal vai ser o balanço número 3 da Premier League. Eu vou gravar nesta quinta-feira e publicar nesta quinta-feira, tudo dando certo. Show? E se você não entende o que é um balanço da Premier League, agora vá para esse vídeo aqui que é o balanço número 2 para você se preparar para o número 3. Obrigado pela companhia. Até a próxima.